Saudações a todos, saudações a todas. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, sou procurador regional da República aqui na Terceira Região e tive a honra de ser procurador regional eleitoral de São Paulo por mais de uma vez. Meus anos de atuação, de militância no Ministério Público Eleitoral acabam criando uma compreensão daquilo, quais são os temas mais relevantes, quais são os temas que podem vir a ser objeto de perguntação. Há uma chance de que venha. Entre esses temas, eu quero destacar o que falaremos no encontro de hoje, que tem a ver com a legitimação para as ações eleitorais, especificamente para as ações eleitorais cassatórias. Muito bem, o que é uma ação eleitoral cassatória? É uma ação eleitoral que vai se bater contra o registro, contra o diploma ou contra o mandato de alguém em razão de um ato ilícito que ele tenha praticado. Por exemplo, uma ação de impugnação ao pedido de registro não é uma ação cassatória. Ela pode, na verdade, obstar a concessão do registro de candidatura. Mas isso vai se dar com base numa inelegibilidade ou com base na falta de condições de elegibilidade. As ações cassatórias, não, elas se voltam contra ilícitos. Então, o sujeito praticou abuso de poder político, econômico ou de autoridade nas eleições, e em razão disso há uma ação que vai pretender cassar-lhe o registro, o diploma, ou eventualmente o mandato. Ele praticou compra de votos, ele usou recursos não contabilizados na eleição, usou recursos de fontes ilícitas. Então, essas ações que se batem contra essas práticas ilegais é que são as chamadas ações cassatórias. Quais são essas ações? A mais importante delas, sem dúvida nenhuma, é a ação de investigação judicial eleitoral, a AIJE, que está prevista na Lei 64 de 1990, a Lei das Inelegibilidades. Nós temos a AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que está prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição. Nós temos as representações, lembrando que no processo eleitoral, representação é sinônimo de ação. Nós temos as representações por captação ilícita de sufrágio, que é a representação do artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Nós temos a representação por captação ou gastos ilícitos de recursos, que está no artigo 30A também, da Lei 9.504 de 97. Nós temos a representação por condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições, mais conhecida como simplesmente condutas vedadas, que está no artigo 73 e seguintes também da Lei 9.504 de 97. Enfim, então nós temos essas ações, são chamadas ações cassatórias. E o tema da aula de hoje não é exatamente estas ações, mas o tema da aula de hoje é a legitimação ativa e passiva para essas ações, o que envolve alguns desafios. Quero começar divulgando um trabalho que escrevi o ano passado, Ações Eleitorais contra o Registro, o Diploma e o Mandato, que trata justamente dessas ações, e traz a jurisprudência, a legislação. Esse trabalho está tão atualizado quanto é possível estar em direito eleitoral. Você sabe que direito eleitoral, às vezes você publica na segunda-feira e na quarta vem uma decisão que muda tudo. Então, não posso dizer que está 110% atualizado. Está 98% atualizado. Enfim, é a mesma limitação que qualquer outro trabalho que vocês forem ler vai encontrar. A jurisprudência eleitoral é muito dinâmica. Então, o sujeito publica um livro em fevereiro e em março, se fosse o caso, ele já agregava um novo capítulo só com as modificações. Mas gosto muito desse trabalho, foi um trabalho que eu fiz com muito carinho, com muito afinco, usando uma linguagem que eu acho que pode facilitar bastante a compreensão. E está na Amazon.com. Se vocês colocarem lá ações eleitorais, Amazon.com, vai aparecer esse meu trabalho. Muito bem, então vamos estudar a questão da legitimação ativa e passiva nas ações cassatórias. Deixa eu compartilhar aqui
material que preparei. Aqui. Muito bem. Então, a legitimação nas ações eleitorais cassatórias. Então, estamos falando, né, da AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, da AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, e das representações dos artigos 30A, 41A e 73 da Lei 9.504 de 97. Talvez a regra mais importante com relação à legitimação nessas ações, né? Olha aqui. AIGE, artigo 22, perdão. Qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral, relatando fatos, indicando provas e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico, poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. Então, essa é a AIGE. Aqui nós temos a AIME. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Aqui nós temos essas representações que mencionei, né? A do artigo 30A, condutas em desacordo com as normas dessa lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. 41A, captação ilícita de sufrágio, compra de votos. E 73 são aquelas condutas que, na verdade, teriam até perfil de atos de improbidade administrativa praticados com viés eleitoral, praticados com finalidade eleitoral, para favorecer algum candidato, e praticados por agentes públicos, né? Então, há sempre um desvio de finalidade na atuação desses agentes públicos que permite que eles, de alguma forma, empreguem vantagens ou recursos da administração pública em prol de uma candidatura. Muito bem, então, vejam, não são ações cassatórias essas duas aqui, porque elas não se referem a ilícitos praticados, né, mas sim à falta de condições de elegibilidade ou a inelegibilidades. Muito bem. Em primeiro lugar, a regra da legitimação ativa para estas ações, né? Então, quem pode propor? Partido político que não tenha se coligado ou não tenha aderido a uma federação, né? Então, o partido político que se coligou ou aderiu a uma federação não é parte legítima para a propositura dessas ações. Pelo menos, né, ações promovidas até a data das eleições, né? Segundo lugar, quem pode propor essas ações eleitorais? São as coligações, né? Agora há essa vedação de coligações proporcionais, mas você pode fazer coligações majoritárias. Então, elas detêm legitimidade para a propositura dessas ações. Quem mais? As federações partidárias, né? Existe agora essa possibilidade dos partidos se unirem não só para aquela eleição, né, que seria uma coligação, mas por um período de tempo ao longo do mandato, né? Se chama de federação partidária. Os candidatos podem propor e o Ministério Público Eleitoral pode propor estas ações. Na verdade, o Ministério Público Eleitoral detém uma legitimação vinda diretamente da Constituição. Então, mesmo que a lei, por exemplo, não mencione o Ministério Público, ele é parte legítima. Por quê? Porque é tarefa do Ministério Público a defesa do regime democrático, e essas ações todas, de alguma forma, se inserem nesse contexto. Então, a legitimação do Ministério Público é para todas essas ações, mesmo que a lei não mencione, né? Agora, fora essa legitimação universal do Ministério Público, a gente vai encontrar algumas limitações, que são, enfim, sempre objeto de perguntação. Por exemplo, a representação do artigo 30A, que nós vimos aqui, não inclui candidatos. Candidatos não podem propor a representação do 30A. Vejam de novo aqui, né? Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral. Não menciona candidatos. Não menciona o Ministério Público, mas, como eu disse, a legitimação do Ministério Público deriva diretamente da Constituição, então ele pode propor. Não menciona federação partidária,
mas é porque a lei 9.504 é anterior à lei das federações partidárias. Então, sim, a federação pode propor, mas os candidatos não, vejam. O artigo 30A, essa representação não é dada aos candidatos. Muito bem. Vamos falar em... outra coisa. Com relação à legitimação ativa, é importante destacar que é sempre pelo órgão correspondente, né, pela direção partidária correspondente àquela circunscrição em disputa. Então, que bacana, o Ministério Público pode entrar com ações. Quem pode entrar, né, nas eleições nacionais é a Procuradoria-Geral Eleitoral em Brasília. Nas eleições estaduais, quer dizer, governador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, senador, quem é que pode entrar? É o Procurador Regional Eleitoral. Aí na eleição municipal, é o promotor de justiça eleitoral. Isso vale para os partidos também. Quem é que pode demandar na eleição nacional? É o Diretório Nacional. E na eleição local, é o Diretório Estadual. E na eleição municipal, o Diretório Municipal do partido. Então, todos esses legitimados, né, na verdade, se colocam de acordo com a circunscrição em disputa. Muito bem.